ou então fica aguardando o irmão colocar aqui a apreciação da leitura bíblica. E com gratidão a Deus nós queremos ler esse texto que diz o versículo: disse porém Ruth, não me istes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, senão outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, né? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos e fale com Deus nessa noite para que Ele venha nos ajudar através dessa porção bíblica, trazendo uma mensagem de Deus para os nossos corações. Pai, aqui estou nessa noite agradecendo a Ti, neste culto denominado culto da família, onde as famílias se reúnem para adorar o nome santo de Cristo. Senhor, nós estamos aqui no intuito de adorar a Ti, Senhor, de prestar reverência ao Teu santo nome, de invocar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Que o Senhor tenha misericórdia desse servo que está aqui diante desse momento. Que o Senhor nos dê a palavra, aquilo que nós aqui como igreja, em AD Maraponga 2, precisamos ouvir da parte do Senhor. Lições, instruções, exortações, consolação também, ó Pai, para a edificação da nossa fé. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos ajudar, venha nos dar inspiração e venha cativar cada pensamento a Cristo nesta noite. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que eu te peço e eu já te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ouvimos uma mensagem muito especial ontem, através da instrumentalidade do nosso jovem auxiliar Samuel Filho. Glória a Deus. Os irmãos ficaram muito maravilhados, viu? Esse irmão aí é bênção, é para a glória de Deus, né? Ele é assim modesto, mas ele é usado por Deus, né? Louvado seja Deus, viu, Samuel? Mas a passagem bíblica, em algumas ocasiões, as pessoas usam esses termos para fazer os juramentos, as juras de amor entre um homem e uma mulher. Principalmente quando ele se refere: aonde tu fores, eu vou. Aonde tu pousares, eu pousarei. E que seja somente a morte que separe de ti. Isso é uma palavra sobre o casamento, né? Até que a morte os separe. Glória a Deus. Tem uns que estão já adiando isso. Antes da morte, eles já querem se separar. Mas o texto também fala de uma lealdade. Mas a temática da mensagem bíblica nesse livro maravilhoso, o livro de Ruth, ouvimos aqui o nosso irmão Johnny também trazendo uma mensagem para as mulheres, porque essa mulher chamada Ruth, ela era da descendência de Moabe. Se não me falha a memória, o último culto da família, uma pessoa que falou sobre aquelas pessoas que foram, como surgiu, né, Moabe. Moabe como nação. As nações nascem, no caso aqui foram pessoas, foram o filho de Ló com a sua própria filha. Foi uma coisa assim no Velho Testamento que a gente fica se admirado. E hoje nós temos alguns costumes que querem trazer à tona, né, essa questão do relacionamento entre pessoas da mesma família. A gente sabe que Deus estabeleceu uma regra. Claro que no livro de Gênesis, pergunta-se quem foi a mulher de Caim, foi uma das irmãs dele, né? Mas depois Deus estabeleceu a lei e isso ficou regulamentado. A questão em relação ao povo de Deus é que o casamento não seria... O casamento é uma decisão de cada um que se decide casar e escolher o seu companheiro, a sua companheira.
Mas a instrução bíblica é que as pessoas que fossem casar não fossem pessoas de uma outra fé, de uma outra, como é que se diz, de uma outra nação. Tanto que quando Abraão quis arranjar uma esposa para o seu filho Isaque, o que ele fez? Contratou, chamou o servo Eliezer e enviou ele até onde estava a família de Rebeca, né? A família deles. E ele trouxe a esposa de Isaque. E ali nós vamos perceber que depois o filho de, no caso de Isaque, né? Os filhos de Isaque, um deles, para fazer birra com os pais, porque tem uns filhos que querem fazer birra com os pais. Eu vou fazer isso só para fazer raiva o pai e a mãe. Casou com um descrente lá, um rapaz que nem da descendência de Abraão era, e isso trouxe muito pesar ao coração do pai e da mãe. E preocupado com isso, Rebeca envia também Jacó para a família dele, para que ele pudesse trazer, para que se casasse entre pessoas ali, primos, né? E ali esse comprometimento, essa decisão de casar com pessoas é porque da mesma fé, é porque no decorrer da caminhada, de repente a irmã está casada com o irmão não quer vir para a igreja. Não, eu me converti só para ganhar o teu coração. Atenção, rapaz, um negócio desse. A irmã tão iludida com o rapaz, mas ele enganou. Por isso que tem que fazer prova com Deus, viu, irmãos? Antes de tomar essa decisão. Glória a Deus. Porque a decisão, depois que for lavrada, meu amigo, é igual o martelo lá, batendo ponta virada. Tem gente que quer desvirar essa ponta e que quer desmontar. E quando desfaz essa união, o problema é sério. Vivemos hoje numa sociedade que é casando, pensando em se separar. Mas aqui nós temos diante de uma mulher determinada. O que me chama a atenção na pessoa de Ruth é que ela era uma mulher que estava decidida a largar tudo pelo Deus da sua sogra. Glória a Deus. O Deus que a sogra dela servia. Mas antes de nós entrarmos na história de Ruth, vocês já devem conhecer, porque todas as famílias enfrentam reveses na sua caminhada. E um dos problemas mais difíceis que a família enfrenta, sabe qual é? A Bíblia fala aqui, as Escrituras, que naquela época dos juízes, houve uma seca, uma fome, uma crise de alimento. Sabe, o servo de Deus, numa época muito difícil, eu estive lendo o livro de Juízes, ainda não completei a leitura, mas eu vi ali uma espécie de um círculo vicioso. Uma hora o povo estava bem, Deus abençoava o povo, mas o povo relaxava. Aí o povo começava a deixar ao seu Deus, a servir aos outros deuses, aos cananeus. Aí Deus mandava uma nação para subjugar a nação de Israel. A nação estava na crise medonha, perturbações. Eles clamavam ao Deus de Israel. Deus levantava um libertador, levantou Gideão, levantou Jefté, levantou homens cheios do Espírito Santo para conduzir o povo. Mas quando o povo estava na bênção, o que acontecia? Isso pode ser também a nossa história. Deus está abençoando você, Deus está te dando graça, mas você começa a relaxar, a ser negligente com a obra de Deus, com a fé em Cristo. E aí, meu amado, você começa a trocar o que é certo, o que é verdadeiro, pelo aquilo que é duvidoso, por aquilo que é falso, por aquilo que não traz edificação para a tua vida. Então, esse é o contexto de Juízes. E nesta hora, Elimeleque toma uma decisão difícil, de mudar-se da geografia. Interessante, ele deixa a cidade de origem de Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, com seus 2 filhos, é a cidade chamada Belém. A tradução dessa palavra, vocês devem saber, né?
é casa de pão. Ou seja, faltou pão na casa de pão. E o que acontece quando falta alguma coisa em nossa vida? O que é que nós temos que fazer? Clamarmos ao Deus do céu e pedirmos a Ele a providência do alto, pedirmos a Ele o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Mas eles não fizeram isso. Vamos pegar pegaram lá as bagagens, deixaram as terras, venderam as terras, porque quando a pessoa quer fazer uma mudança, né, tem gente que se aproveita disso. Rapaz, eu estou doido para comprar uma coisa bem baratinha. Tem um irmão ali que está querendo se mudar, vendendo tudo bem baratinho. Vou lá e vou comprar. Pois ele fez isso, vendeu tudo, as terras dele, e partiu lá com a família. Irmãos, lá eles enfrentaram uma luta pior. De repente o homem morre, e os filhos ficaram só com a mãe, mas eles estavam na terra lá estranha, e os filhos de irmã, mãe, eu vou ter que casar com a mulher moabita mesmo. Casa aí. Casaram com as mulheres lá moabita, cada um. Passou nem 10 anos. Veio mais uma tragédia. Já não era mais uma viúva, era 3 viúvas dentro de casa. Pensa numa tribulação. 3 viúvas. Mas acompanhe comigo o versículo de número 6 do capítulo 1. Algo começa a acontecer lá em Judá, precisamente lá na terra do seu povo. Qual é o fato que está acontecendo? Você vai notar no versículo 6 do capítulo 1. Glória a Deus. Porque tem hora que as provas vêm, as lições vêm para a gente aprender. As percas têm um ensino, as lutas têm uma lição. Nós temos que tomar a decisão correta, porque aquilo que nós decidimos hoje, nós podemos ficar indecisos, inertes, e não tomar a decisão é também uma questão que você tem que tomar a decisão certa. Então Noemi percebe a situação e acontece uma coisa muito importante. Repare o versículo 6. O Senhor tinha visitado o seu povo. Glória a Deus. Eu vou repetir novamente. Noemi ouviu falar que o quê? Que o Senhor tinha visitado o seu povo. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus visita o seu povo, pode esperar que Deus vai trazer coisas boas. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu só me lembrei do jovem que estava lá. O jovem fez uma decisão. Pai, é o seguinte, olha, eu cansei de ser crente. Vamos fazer aqui para os nossos dias. Cansei de ir para a igreja. Eu quero ir para os bailes, eu quero ir para as prostituição, eu quero tomar as cervejadas. O pai, você quer ir? A vida vai te ensinar. Vai. Foi. Voltou. Mas ele voltou pensando: perdi tudo, não tenho mais nada. Mas eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a casa do pai. Porque lá na casa do pai tem pão em abundância. Lá na casa do pai tem o seu amor. Lá na casa do pai tem a comunhão uns com os outros, da família de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós nunca podemos nos afastar deste amor verdadeiro, irmãos. Nós nunca podemos deixar essa família de Deus. Nós, mesmo que seja difícil, mesmo que um irmão da igreja seja meio turrão, mas nós temos que amar ele mesmo assim, porque Deus ama até aqueles que são difíceis de relacionamentos. Glória a Deus. É verdade? Tem uns irmãos que eu falei hoje aí, né? Que eles estão direto com a plaquinha: desculpe os meus transtornos, estou em obras. Foi falado isso aqui, né? Mas não fique nessa plaquinha direto não, mano. Cresça. Tome a decisão correta. Se aprofunde em Cristo. Cresça em Cristo. Glória a Deus. Então, o Senhor estava visitando a terra novamente. E na visitação de Deus, Deus trouxe chuvas. Na visitação de Deus, Deus trouxe um mover sobre a nação. E ela decide deixar a Moabe, deixar aquela terra pagã, deixar aqueles ritos lá, para ela voltar novamente. Porque quanto tempo que Noemi ficou sem ir para a igreja? Hein, irmãos?
quanto tempo? Igual aqueles irmãos, né? Que o pastor Dr. José sempre prega, né? Tem uns irmãos que aproveitaram essas lives, agora estão deitados esplendidamente em berços esplêndidos. Eu vou assistir os cultos agora só deitado, não vou mais para a igreja não. Irmão, saia desse comodismo, glória a Deus. Se é que, claro que os irmãos aqui estão ouvindo para a igreja, mas essa mensagem está chegando a alguém. Claro que muitas vezes a pessoa não pode vir para o culto com motivo justificado, isso é justificável. Mas a palavra é que Noemi ficou muito tempo sem ir ao templo, sem estar lá com os israelitas, sem comungar a Páscoa, sem estar festejando o Deus de Israel, sem estar participando daqueles momentos gloriosos, daquelas festas, daqueles momentos importantes, do dia do perdão, da festa do tabernáculo, das festas do Pentecoste, participando da Páscoa, de todas essas atividades religiosas. Elas perderam ali. É claro que eles ficaram com a fé, eles tinham a certeza, e eles souberam que o Deus de Israel estava agora enviando a bênção de chuva, estava trazendo uma colheita de bênção sobre a nação. E ela disse: eu vou me decidir, mesmo que eu cheguei cheia nesse lugar, com o marido, com os filhos, mas eu volto vazio, eu volto com a alma ferida, eu volto com a minha vida amarga, mas eu volto de novo para me encontrar com o meu Deus de Israel. Glória a Deus. Nunca é tarde para decidir a sua volta àqueles que se afastaram de Cristo. Oh, aleluia! Depois de tantos anos, luto, percas, sofrimentos, ela decidiu voltar para o seu povo, porque o Senhor estava abençoando com a colheita de bênção lá. Ou seja, a casa do pão agora tinha pão. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Bem, as duas noras foram juntas com ela. Ei, presta atenção. Muitas vezes os pais levam os filhos, né? Bora, Luciano. O pai dele levou ele para a igreja, as irmãs dele. Mas chegou um momento que o Luciano tem que decidir a vida dele. Ele tem que ir com seus próprios pés. Eu posso decidir por você, Esther? Eu não posso decidir por ninguém. Eu tenho que decidir por mim mesmo. A decisão ela é individual. Por isso esse negócio, irmão, a nora decidiu, a sogra decidiu, as noras vão a reboque. A sogra disse: não, esse negócio não dá certo não, essa interferência de sogra, isso não dá certo, eu não vou me meter nas suas decisões, vocês têm que decidir por vocês mesmos. E você sabe que toda decisão, elas têm os prós e os contra. Sabe qual foi o discurso de Noemi, irmã Leia? Apresentou os prós ou os contra? Os contra. Veja bem aí, irmãos, versículo 8. E disse Noemi às duas noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. O Senhor tenha misericórdia, use convosco de benevolência, como vocês usastes com os falecidos e comigo. Então, o relacionamento dessas membros aqui dessa família era uma bênção, não? É um exemplo até para nós, né? Porque tem umas famílias aí que é assim, tudo isolado, né? Tem umas birras. Mas, irmãos, aqui havia uma amizade, uma sinceridade, uma lealdade. Glória a Deus. Mas aquela mulher foi muito sincera. Ela diz: olha, vocês foram tão bons para comigo, para com meus filhos, mas volte para a casa de vocês mesmo. Não adianta não. Aí uma coisa que ela bota: eu já estou de idade, eu não vou gerar mais filhos, eu sou uma viúva, como é que vocês vão esperar? Versículo 12.
torne, filhas minhas, ide-vos embora, que eu já estou velha para ter marido. Glória a Deus. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse um marido, e ainda tivesse filho, vocês iam esperar? Irmão, ali foi o desmotivador, né, não? Porque é o seguinte, para você decidir de você realmente voltar a Belém, a casa do pão, muitas vezes nós apresentamos vários benefícios, né? Belém é lugar de bênção. Você vai estar comendo do pão. O pão é Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém da Judeia. Ele é o descendente de Davi. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele tem palavra de vida eterna. Ele é o grande eu sou. Ele é a porta. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o último, Ele é o primeiro, Ele é o abençoador das nações, Ele faz tudo por você, Ele te dá vida com abundância, Ele é o Senhor dos senhores, nada te faltará, a presença dEle não vai faltar, a graça dEle é suficiente para você. Mas espera aí, tem espinhos, tem luta, tem embargos, tem problemas. É que eu estou dando só os pró, os contra. Ela foi apresentando, não tem condições não, vocês esperem aí, vocês fiquem aí mesmo, não adianta não. Irmãos, elas choraram muito, ficaram ali choramingando, até que uma delas voltou. Porque as pessoas quando vão decidir se vão aceitar, se voltar à casa do pai, elas ficam pensando, rapaz, mas eu vou para a igreja, mas é muito monótono, né, esse negócio de ir para a igreja, né? Ir para o culto, é a monotonia, eu quero a curtição, né, Maruígo? Isso é o pensamento que a pessoa pensa naturalmente. Mas irmãos, órfão decide voltar para sua casa, órfã decide voltar para a sua religião, órfã decide voltar para os seus deuses, órfã decide voltar para a vidinha acostumada que ela estava. Ruth vai na contramão de tudo isso. Ruth se apega à sua sogra e ela começa a relatar como fosse assim palavras de juramento. Ela empenhou, ela colocou a sua palavra perante a sua sogra, e ela disse o que no versículo? Até ela disse: não me istes para que eu te deixe e me afaste de ti. Glória a Deus. A decisão de voltar para a casa do pão, a decisão de voltar-se para Deus, a decisão de voltar para o lugar da bênção, a decisão de voltar para estar em família, da família de Deus, é porque Deus estava visitando o seu povo. Então aquela mulher não pensou duas vezes. Sabe o que? Ela sabia das dificuldades. Preste atenção. Uma mulher, não discriminando, né? Viúva, ainda mais o quê? Outro fator que você, estrangeira. Qual era o judeu que ia casar com uma estrangeira? Mas uma coisa é certa, quando eu estava lendo isso, eu lembro-me de um patriarca que ele olhava para os deuses do seu pai, ele olhava para a natureza, e um dia algo falou no seu íntimo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, tu serás uma bênção, e todas as famílias serão abençoadas por ti. Abraão deixa tudo para trás, deixa os seus deuses, deixa os seus ídolos, deixa os seus vícios, deixa os seus maus costumes, e ele vai peregrinando para uma terra que ele nem sabia onde era. E olhe que ele não cumpriu nada, só comprou o túmulo de Macpela para sepultar os mortos, só isso. Ele não viu, contemplou a bênção, mas a posteridade dele foi grande, abrangia não somente literalmente uma nação, era pai de muitas nações. Ele foi o pai de muitas nações. Era uma decisão de fé,
é a decisão de deixar o mundo, é a decisão de deixar o pecado, é a decisão de deixar tudo para trás e olhar para o invisível, e olhar por fé e não por vista. Foi o que ela fez. Ela deixou tudo para trás. Ela disse: olha, aonde tu fores eu vou. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo vai ser os dois mesmo aqui, viu? O teu povo é o meu povo. Irmãos, aqui há uma decisão de alguém que servia eu estava pesquisando que tinha vários deuses. Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus para tudo que era gosto. Mas eu prefiro o Deus de Israel. Ele não tem imagem. Na verdade, o Deus de Israel tem uma imagem, e a imagem sou eu e você. Ele fez você e eu conforme a sua imagem, a sua semelhança. Deus, ele quer receber uma adoração invisível. É uma adoração de coração. Não é somente de lábios, é uma adoração de coração para coração. É uma adoração verdadeira. É interessante que quando eu estava lembrando, ela deixou o povo dela, as implicações, deixou os deuses dela. Agora ela tinha que se identificar como povo de Deus, mesmo sendo de uma outra nação. Mas ela agora estava como prosélito, se converteu ao Deus de Israel. Ela se identificou com o povo de Deus. Ela seguir ao Deus vivo, ao Deus invisível. Ela queria fazer parte dessa família espiritual, irmãos. Conforme Efésios 2,19. Não sois mais forasteiros, mas somos agora pertencentes à família de Deus. Meus irmãos, fazer parte da família de Deus é muito privilégio, irmãos. Glória a Deus. A Ruth, ela é um tipo de igreja. Sabe qual é a igreja? Uma igreja gentílica. Quando Paulo começou a pregar para os gentios, a porta dos gentios, os judeus começaram a colocar muitos, tem que fazer isso. Deus mostrou para Paulo que Deus, ele não tem esse negócio de cargo eclesiástico, ele não tem esse negócio de posições. Todos, homens e mulheres, estão no mesma patente. Glória a Deus. Homens e mulheres estão em pé de igualdade. Glória a Deus. Ele disse que o clero e o povo, eles estão perante o único Deus verdadeiro, perante a cruz de Cristo. Não tem maior nem menor. O maior é Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Por isso, irmão, quando eu e você se sentir maior que os outros irmãos, vai aprender com Jesus que o maior aqui é Ele, que o grandão aqui é Ele, que o forte é Ele, que o exaltado é Ele, que nós somos pó e cinza, nós somos meros adoradores, mas Ele busca os verdadeiros adoradores. Ela deixou tudo para trás, deixou a adoração, uma adoração de um Deus morto, para adorar o Deus vivo. Glória a Deus. Deixou umas imagens, idolatrias, para adorar o Deus de Israel. Porque esse Deus não está morto, esse Deus não está afixado, esse Deus é vivo. Ele não está assim. Tem igrejas que querem colocar Deus, como até um pastor falou, que colocar Deus numa caixinha de fósforo. É uma pregação que eu faz tempo, né? Pastor Josué Erion. Deus é um Deus de grande, é o Deus das nações. Ele alcança os judeus, Ele alcança os gentios, Ele alcança aqueles que não foram amados, Ele amou. Aqueles que nem se inclinaram para Deus, que nem foram reconhecidos, Deus chama os que não são. Deus chama os últimos, Ele faz os derradeiros chegar primeiro. Aleluia. Este Deus é grande, é maravilhoso. Ele faz o que Ele quer. Ele não está submetido a uma instituição. Cada igreja tem uma instituição, claro, mas Deus é Deus, irmãos. Ele faz o que Ele quer, irmão. Se Ele salva, se Ele perdoa, quem somos nós para questionar a bondade de Deus? Quem sou eu? Glória a Deus. Essa mulher foi achada graça. Ela passou
da parte daqueles que foram inimigos de Israel, para se tornar povo de Deus. Glória a Deus. Mas uma outra coisa que eu achei interessante, que essa sua permuta, essa sua decisão de sair, sabe o que acontece? Que ela vai lá, ela é o seguinte, ela não era uma mulher assim, nova, né? Mas não era uma mulher que ficava cantando um hino lá, o 115, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não, eu vou para a seara. Porque como tinha a colheita, esse era o plano social da época. Para 3 grupos especiais, que vocês devem saber, que eu já falei. O primeiro grupo é os forasteiros. O segundo grupo, as viúvas. E o terceiro grupo era os órfãos. Então ela estava dentro do ser viúva e além de mais ser forasteira. Então ela pegava das colheitas só aquele restinho que caía da colheita. E ela foi buscar. E lá, naqueles campos, ela encontra o campo de Boaz. E uma palavra que Boaz diz para ela, que está no capítulo 2, mudando aqui para o versículo 11. Glória a Deus. Boaz se admira da sua decisão. No versículo 11, ele disse: bem se me contou quando fizeste a tua sogra. Olha aí, você faz o bem a uma pessoa, né? Aquilo tem uma repercussão muito grande, seja quem for. Deus, ele olha para aquilo que nós semeamos ao longo da nossa caminhada, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós ajudamos. Então, Boaz ficou admirado com a decisão de uma mulher de deixar tudo para trás e ele diz aqui, ó: fizeste a tua sogra, depois da morte do seu marido, deixaste ao teu pai, olha aí, ó, deixaste a tua mãe, ainda era mãe e pai vivos, e a terra onde nasceste estava acostumada, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. Ela fez o caminho inverso da família de Elimeleque. Enquanto que Elimeleque faltou fé, faltou decisão para permanecer nos pés do Senhor, de pedir a Deus uma providência, ele decide logo sair, fazer o seu jeito, fazer na sua forma, e toda decisão precipitada, as pessoas vão pagar um preço. Ela faz o caminho inverso de Elimeleque. Ela deixa o bem bom, porque a terra de Moabe era uma terra agrícola, era uma terra que produzia fruto, era uma terra boa para o plantio. Ela deixou algo que parecia ser certo para aquilo que parecia duvidoso, mas não era duvidoso. Ela estava caminhando por fé e não por vista. É assim a caminhada do servo de Deus. Glória a Deus. Ele deixa tudo para trás mesmo, deixa o mundão para trás, deixa as propostas do diabo para trás, deixa o secularismo para trás, deixa, como Moisés tomou essa decisão maravilhosa. Moisés tinha tudo para ser o grande faraó, ele era filho da filha de faraó, ele tinha a posição para ser o monarca daquela grande nação, mas Moisés viu algo invisível. Eu disse: isso aqui é muito fraco. Eu creio que há um Deus no céu, a qual a minha mãe semeou para mim, ensinou na minha caminhada. Eu quero mesmo ser um pastor pobrezinho lá no deserto. Glória a Deus. Eu não quero passar um pouco curtindo o pecado para viver uma eternidade sem Deus. Eu quero sofrer como servo de Deus, mas por fim a vida eterna. É o caminho da decisão que Moisés tomou. Deixou o Egito, deixou a glória, deixou o meretrício, deixou tudo para trás. Teve um encontro com um velhinho de 80 anos, que ninguém estava dando mais por ele, já estava se aposentado. Quando ninguém parecia dar nada por ele, Deus: eu sou o Deus de Abraão. Lembra? Sou o Deus de teu pai Isaque e Israel. Eu visito o meu povo. Olha a visitação de Deus. Sai daí. Passou 40 anos. Agora vai, volta. A escola de Deus é uma escola do sofrimento, como ele passou. Mas a história da decisão é isso. Glória a Deus. A decisão, ela tem os contra, mas ela tem os
pró. Um pró que eu posso mostrar aqui, um benefício da decisão de seguir ao Senhor, está no versículo 12 do capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura. Quem encontrou, diga amém. O Senhor galardoe o teu feito. Aqui as palavras do fazendeiro Boaz. O Senhor te recompensa. Irmãos, toda decisão para Deus, ela seguirá de recompensa divina. Deus não deixa ninguém sem que Ele possa abençoar. Deus viu a decisão daquela mulher. Olha, seja cumprido o teu galardão do Senhor, o Deus de Israel. Olha o benefício que ela teve. Sob cujas asas tu viestes abrigar. Se você reportar o Salmo 91, o Salmo diz: debaixo das suas asas tu estarás seguro, irmão. Você está seguro nas mãos de Deus. Deus está te protegendo, está te guardando, está te preparando, está te aperfeiçoando. Ele está ministrando sobre a tua vida. Ele está encaminhando, mas fica com Jesus. Não saia fora não. Aqui é casa de pão, é casa da bênção, é o lugar que Deus escolheu para você adorar, para você servir, para você glorificar, para você entregar os seus dons, fazer a obra de Deus, servir como igreja de Cristo, uma igreja gentílica. A igreja começa com Jerusalém. A igreja primitiva é composta de israelitas, mas a igreja de Atos capítulo 13 é uma igreja totalmente gentia. É uma igreja que envia missionários, é uma igreja que envia pessoas, envia Barnabé, envia Saulo de Tarso, e vai às nações, e Paulo vai levando o evangelho às nações. Aqueles que não foram chamados, Paulo foi pregando exatamente isso. Era a composição da igreja gentílica. Ruth, ela idealiza essa história. Eu e você estávamos abandonados, sem Deus, sem Pai, sem salvação, mas um dia nós abraçamos essa fé, e nós não podemos por qualquer motivo deixar a fé em Jesus, porque o Senhor, mesmo na dificuldade, Ele tem providência para a tua vida. Aleluia. Meu irmão, fique debaixo das asas do Altíssimo. Esse aqui é uma linguagem figurada, né? Deus, como se fosse uma grande ave, protege os seus filhos debaixo das suas asas. Então, se você está debaixo das asas, só vai atingir algo em você se Deus permitir. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer com isso que são vários benefícios que essa mulher ganha em decidir-se voltar-se para Deus, voltar para o Deus que sua sogra servia. Glória a Deus. Mas não é só isso, né? Não foi só benefícios materiais, físicos, espirituais. Mas vocês vão ver que lá na frente a sogra é bem esperta, né? Porque tem as leis que eu falei aqui. Tinha uma lei lá que o dono da terra, ele, no caso aqui, né? Ele tinha a lei do remidor. Exatamente o que o remidor, ele poderia comprar a terra que pertencia a Elimeleque, e também deveria casar com a viúva. E tem uma passagem interessante, né? Eu achei interessante porque alguém pode até jogar aqui coisas que o casamento, ele é algo muito, muito sério. É algo sério. Tem gente brincando de casar e descasar. Mas a sogra dela diz: olha, minha filha, te arruma, bota a roupa boa aí, vai se encontrar com o Boaz, fica lá na eira. E ela ficou bem mansinho aos pés de Boaz. Alguém pode até jogar ali uma pitada de sensualidade, de prostituição, mas não. Boaz era um senhor que respeitava, respeitador. Glória a Deus. Ele não ia se envolver com uma mulher que exatamente é um compromisso, é uma decisão séria. Ele disse: a mulher faz um pedido a mulher foi logo na frente, porque ela sabia que ela precisava de um amparo. Ela diz: lança sobre mim a tua capa. Olha assim, ela pediu a proteção, ela pediu para casar com ele. A decisão foi logo da mulher. E o homem estava decidido mesmo. Porque tem pessoas que ficam: não sei se eu vou,
É uma indecisão grande. Ele diz: olha, hoje mesmo vou resolver esse negócio. Está lá no versículo 18 do capítulo 3. Fica calma aí, minha filha, até que tu saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que se conclua esse negócio. Vocês sabem que a história conclui, né? Uma história, como eu vou dizer, uma história de final feliz, né? Toda história, esses filmes antigos, né? Eles terminavam aquele e viveram felizes para sempre, né? Hoje em dia tem uma mistura de uns casamentos aí que não é assim padronizado, né? É um negócio meio estranho, é um negócio totalmente diferente. Mas é uma história bíblica para mostrar para vocês que os benefícios para aqueles que tomam a decisão correta, aqueles que não protelam a decidir-se, eles estão decididos. Ele fala com o moço, diz: olha, rapaz, tem um negócio aí para tu resolver hoje. O que é? Comprar a terra de Elimeleque. Compro, mas a reboque de casar com a mulher lá. Deus me livre. Resolva você. Estava decidido, irmãos. As pessoas no nosso dia a dia mesmo, às vezes nós sofremos desse mal de protelar as nossas decisões, né? Nós ficamos assim procrastinando sempre para frente, não queremos resolver. Mas Boaz decidiu-se comprar as terras de Elimeleque, decidiu-se casar com a viúva. Interessante, vocês vão perceber, o final feliz é que uma gentia nascida ali de Moabe entra para a história como a bisavó ali do próprio Davi. Ela entra. Eu fui ler a genealogia de Jesus segundo Mateus. Está lá 2 mulheres, só nome de homem, mas tem um nome de 2 mulheres. Tem ou não tem? E Deus colocou ela lá na genealogia de Jesus, porque quando você permanece decidindo com Jesus, mesmo pagando o preço, mesmo tendo algumas questões contrárias à sua natureza, contrárias à sua vontade, contrárias aos benefícios materiais, Deus é aquele que nos recompensa quando nós tomamos a decisão correta. E nessa noite nós convidamos a você a tomar uma decisão muito importante nessa noite, nessa igreja. Qual é, irmão Edivaldo? Decida-se nessa noite, glória a Deus, a trabalhar nos campos de Boaz. O Boaz é o Cristo vivo. Ele está chamando homens e mulheres, missionário Mário Igor, para trabalhar na sua seara. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Cadê o pessoal para trabalhar na seara no campo de Boaz? Cadê, meu irmão? O campo de Boaz tem muito trabalho para ser feito. Glória a Deus. Os campos de Boaz estão floridos. A seara, lá em João 4:35, levantai os vossos olhos, vede os campos já estão brancos para a ceifa. Então é tempo de colheita, é tempo de colocar a mão no arado, é tempo de decidir como igreja gentílica, uma igreja que foi chamada para servir nos campos de Boaz, para coletar, aleluia, as vidas, para servir nesta obra maravilhosa, para sermos usados por Deus. Deus nos chama para estarmos aos pés de Boaz. O que significa estar aos pés de Boaz, Samuel? Hein, irmão Luciano, Mariano? Hein, jovens? Você vai ficar aos pés de Boaz só para pedir um marido, para pedir um casamento, para pedir uma casa, para pedir um emprego? Você vai ficar aos pés de Boaz para adorar Ele. O Boaz aqui é um tipo de Cristo, tá bom? Para vocês entenderem melhor a mensagem. É um tipo de Cristo. Aos pés de Jesus nós vamos estar lá. O Senhor nos chama para decidir, para que nós decidamos viver uma vida aos pés de Cristo. Vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Há muito cristão hoje ansioso, há muita gente preocupada com a vida, há muita gente com a mente turbada, mas o melhor lugar para estar, o lugar mais alto, é aos pés do Mestre. É o lugar mais alto, irmão.
voarão como águias e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa turbação, ela está te ferindo, está te afrontando, mas lá nos pés de Jesus você vai encontrar o refúgio verdadeiro. Há um chamado para decisão nesta noite. A decisão de servir nos campos. Está tudo assim, na hora. Glória a Deus. A decisão de estar aos pés de Cristo. A decisão de estar em lealdade, em fidelidade a Ele. É uma decisão, mas não é. Porque eu preguei na quinta-feira, vai surgir as propostas, viu, irmã? As propostas estão aí. Mas está escrito: aonde o Senhor for, eu vou. Eu estou comprometida com Jesus. A minha vida está comprometida com Cristo. Não me embaraçarei com os negócios desta vida. Não posso vender, trocar a minha fé. O meu compromisso é com Deus. Glória a Deus. Então permanecemos firmes. Glória a Deus. Para o grande dia do Senhor. O grande dia de Jesus Cristo. Sabe qual é? O casamento da gentia com o Boaz. Representa o que, irmãos? O encontro da noiva de Cristo com o seu amado. O amado de nossa alma. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.